Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Sou o presbítero Marcelo, congrego na Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Você que está chegando agora, quero te agradecer pela oportunidade de poder estar falando com você através deste canal. Estamos ministrando aqui neste canal a lição de adultos, onde estamos falando sobre missões, né? E também a lição de jovens, onde temos falado sobre fé. Então estaremos, a partir de agora, estudando a lição de número 3, a lição que será ministrada no dia 15 de outubro de 2023 em todas as igrejas evangélicas da Assembleia de Deus e aquelas que adotam as lições da CPAD. Você que tem chegado agora, quero convidar você a ficar conosco até o final desse vídeo, para juntos estudarmos esse importante assunto. Quero convidar você também, que ainda não é inscrito, a se inscrever no canal, para estar nos ajudando. Se você gostar também do vídeo, poder estar divulgando, né, compartilhando, dando likezinho para nos ajudar, também ativando o sininho para receber as próximas notificações. E pedir a você que continue conosco, tiver alguma dúvida, tenha toda a liberdade de estar perguntando e dentro da medida do possível estaremos respondendo nos comentários. Então estaremos falando sobre missões transculturais no Antigo Testamento, né? A lição, o textório diz: disse mais, pouco é que seja meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Então esse é um versículo do profeta Isaías, se referindo à nação de Judá, ao povo de Israel, Deus mostrando ali através do profeta qual era a função, qual era o desejo dele em relação a essa nação. Não só resgatá-los, né, como guardados de Israel, mas também para ser luz para os gentios, ou seja, levar a palavra de Deus. A nossa verdade prática, o amor de Deus para com a nação deve ser o mesmo objetivo de todos os que militam pela salvação das almas perdidas. Então está falando aqui de missões transculturais, tendo que ter o mesmo amor que nós temos por uma alma que está próxima de nós, né? Existem lugares, países, onde o evangelho não tem chegado ainda, onde é proibido pregar o evangelho, e a igreja precisa ter uma visão voltada para esses lugares. A nossa introdução, na lição anterior, vimos que a missão na natureza de Deus, através do chamado de Abraão. Nesta lição, estaremos aprofundando um pouco mais, mostrando o propósito de Deus em salvar os gentios através da nação de Israel. Isso será demonstrado através do episódio de Jonas, entre outros, deixando claro a intenção de Deus em salvar a todos. Então estaremos trabalhando aqui, mostrando que mesmo Deus tendo separado Israel como uma nação peculiar, o segundo propósito, depois de separar essa nação, é que eles fossem pregadores do evangelho, né? No caso, o evangelho de Deus, as boas novas, né? Só que Israel, como já estudamos, já comentamos um pouco sobre isso, ele falhou nesta missão. Israel chegou a um ponto de achar que eles seriam únicos na terra e que as nações não mereciam servir ao Deus deles, né? Então, assim, é um ponto que eles chegaram a fracassar. Por outro lado, também tem momentos em que eles terminaram se envolvendo com ídolos, né, de outras nações, né, e abandonando o verdadeiro Deus. Por isso eles falharam em parte na sua missão. Por que eu digo em parte? Porque independente deles não ter pregado o evangelho, não ter pregado o Deus vivo, mas eles foram progenitores, né, ascendentes de Jesus Cristo, o Redentor. O próprio Jesus falou que a salvação veio dos judeus, e isso referindo ao seu nascimento daquela tribo, né? Então, estaremos falando aí, né, temos aqui alguns episódios que o comentarista cita, que é o caso da viúva de Sarepta, né, do profeta Jonas, né, são exemplos de Deus falando com nações que não pertenciam à nação de Israel, mesmo no período em que a nação de Israel ainda era para Deus uma nação peculiar, né? Israel é um povo escolhido para um propósito missionário, o plano de Deus. Apesar de Deus separar Israel dentre as nações como povo separado, Deus sempre teve a intenção de buscar outros povos, e isso partiria de Israel, motivo esse que os fez um povo peculiar, para anunciar a salvação. Isso, inclusive, é notório no propósito de abençoar todas as nações através da promessa a Abraão. Em Isaías 55, versículo 4 e 5, diz: Deus disse que tinha Israel como testemunha para a luz das nações. Depois você lê lá essa referência, ele colocou essa nação como luz para as nações. Então a gente vê esse propósito de Deus a partir da chamada de Abraão,
onde ele fala que Abraão seria abençoado, mas também seria bênção, né? E dele nasceriam muitas nações, né? Então a gente vê aí o propósito de Deus desde o Velho Testamento, desde a queda, como já comentamos em vídeos anteriores, desde a queda, Deus providenciando um meio de buscar aquele que se desgarrou dos caminhos do Senhor, né? Aquele que a partir da queda começou a enveredar por outros caminhos, mas Deus sempre teve um propósito, um projeto para resgate do homem, e nós encontramos uma das primeiras promessas relacionadas a isso, lá em capítulo 3 e 15 de Gênesis, onde fala que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente, né? A falha de Israel. A nação de Israel falhou em seu propósito quando se envolveu com a idolatria e pecado das nações. Por outro lado, deixaram o orgulho tomar conta e começaram a afastar-se das nações gentílicas em vez de evangelizá-las. Começaram a sentir que, por não seguir os oráculos de Deus, deveriam ser destruídos e não convertidos. Este é um pensamento, né, que alguns judeus eles tinham, né? Que as nações, nós vamos estudar aqui o profeta Jonas, que ele achou que aquela nação tinha que ser destruída e não se converter, né? E eles têm dois problemas que eles enfrentaram. O primeiro é que eles começaram a cair na idolatria, começou a abandonar o Deus verdadeiro e a enveredar por outros deuses, né? Deus das nações, na qual Deus falou que eles não deveriam estar nem fazendo aquilo ali, né? No tempo do profeta Elias, quando ele disse que ficou sozinho, que não há outro com ele, Deus fala assim: não, tenho 7.000 que não dobraram o joelho e nem beijaram a Baal, né? Mas 7.000 não é a nação inteira que não estava se curvando a Baal, né? Então, por outro lado, deixaram o orgulho, eles começaram a se sentir especiais demais. Isso é muito perigoso quando a pessoa se acha especial demais. Eles começaram a achar que Deus só tinha olhos para eles, né? E não tinha a intenção de buscar as nações, né? Observa que os discípulos de Cristo, quando eles foram pregar para o samaritano, e eles não se converteram, eles pediram a Deus: podemos mandar fogo nesta cidade? E Jesus falou assim: eu não vim matar ninguém, eu vim para salvar, né? O povo judeu, eles tinham essa visão, né, no início, inclusive depois do cativeiro, que eles voltaram e nunca mais caíram na idolatria, mas eles ficaram meio que restritos a si próprios, né, achando ser os donos da verdade, e também a vaidade subiu ao coração deles. Antes do cativeiro, eles eram muito idólatras, né, caíram muito na idolatria. Depois do cativeiro, não caíram mais na idolatria, mas por outro lado, eles eram muito orgulhosos, se achavam únicos, né, o povo especial, né, inclusive desprezava Cristo por estar no meio de pessoas que não eram da nacionalidade judaica, né? Então a gente vê aí que eles falharam por causa desses problemas. Eles achavam que as pessoas deveriam ser destruídas e que o mundo seria só para eles, né? Isso nos dá uma lição muito grande quando nós olhamos para as pessoas lá fora e achamos que Deus tem olhos só para quem está dentro da igreja. E às vezes Deus está olhando muito mais lá para fora do que cá para dentro, porque os que estão aqui dentro já estão buscando a salvação, mas os que estão lá fora nem buscou ainda. Então a igreja precisa ter olhos para aquelas pessoas e não pensar: porque aquele cara é tão cruel, porque aquele cara é tão mau, ele merece a morte. Não, ninguém merece a morte, todos merecem receber a graça de Deus, né? A graça imerecida, como dizemos, né? Todos são alvo da graça de Deus. Então ninguém merece morrer, ninguém merece ser punido pela justiça humana. Merece sim. Deus veio na cruz do Calvário. Jesus veio na cruz do Calvário para resgatar a todos os pecadores, né? A todos aqueles que se arrependem, né? A contribuição de Israel para o mundo. Isso aqui é importante porque, apesar deles ter falhado, eles conseguiram preservar a doutrina, ainda que eles não a seguiam, mas eles conseguiram preservar essa doutrina através dos escritos, dos oráculos, né? Como alguns pais da igreja têm o hábito de chamar os oráculos judaicos, né? Apesar de suas falhas, Israel não deixou de ser bênção para as nações. Haja vista a promessa de um Redentor que nasceria dessa nação, falamos sobre isso, Jesus nasceu dessa nação, né? A promessa do Redentor era dessa nação, a preservação dos oráculos de Deus, inclusive usado pelo cristianismo do primeiro século, quando ainda não havia Novo Testamento. Olha que interessante. A igreja do primeiro século, o próprio Jesus, para pregar o evangelho, ele precisou usar esses oráculos, que é a Bíblia hebraica, a Taná, que os judeus preservaram, né? Mesmo em muitas dificuldades. Nós temos a história dos essênios, né, que, segundo os historiadores, são responsáveis pelos rolos de Corã, né? Então, eles tinham esse hábito de preservar, e eles eram tão fidedignos, né, fiéis aos oráculos,
que eles tinham muita reverência, né? Diz a cultura que quando o judeu ia copiar algo da Bíblia, quando chegava no nome de Jeová, eles ajoelhavam primeiro, né? Substituíam inclusive o nome Yahvé pelo Adonai, para não pronunciar o nome do seu em vão. Então eles foram muito fiéis aos escritos. Inclusive o próprio Jesus, quando repreende os fariseus, ele fala uma coisa interessante, ele fala assim: fazei tudo o que eles vos disser, porque eles estão na cadeira de Moisés, porém não faz o que eles fazem. Não faça o que eles fazem, porque eles não seguiam, mas o que eles ensinavam era a verdade. E Jesus falou: fazei tudo o que eles vos disser, porque eles estão na cadeira de Moisés, ou seja, eles têm a lei da mão. Então Jesus fala assim: siga a Bíblia, não siga eles, né? E eles nos deu essa honra, né, esse privilégio de poder ter a mensagem de Deus viva em nossas mãos, porque eles preservaram. A própria igreja primitiva também usou essa Bíblia, né? A igreja primitiva, para falar do Evangelho, precisou usar o Velho Testamento, porque lá no Velho Testamento, a Bíblia diz que é sombra de coisas futuras do Novo Testamento, mas o Novo Testamento não teria nenhum sentido se não existisse o Velho Testamento. Não haveria Novo Testamento se não existisse o Velho Testamento, porque o Velho Testamento ele é a base para que o Novo Testamento prosseguisse com a mensagem do Evangelho. A mensagem da cruz, antes dela ser mensagem da cruz, era a mensagem da promessa, era a mensagem de Abraão, era a mensagem dos profetas, né? Então João Batista veio como um divisor de águas entre Antigo e Velho Testamento, né? Antigo e Novo Testamento. Então a gente vê, né, ele pregando. Qual é o arrependimento que o João Batista pregava? Se Jesus ainda não tinha instituído essa ordenança, era o arrependimento baseado no costume judaico, né, de batizar as pessoas, né, mas pregando que o Redentor viria, né? Hoje nós somos batizados nas águas, mas o nosso Redentor já veio. Então olha a diferença interessante. Então João Batista não tinha como fazer aquela máxima que a gente usa no batismo em água, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele só batizava em nome de Jeová, né? Então é interessante a gente entender isso aí, que eles foram preservadores dos oráculos divinos. O amor de Deus para com as outras nações. Os olhos de Deus sobre todos os povos. Como já dito, fica bem claro a intenção de Deus em salvar outros povos. Vemos isso nas profecias de Isaías, no episódio de Jonas e na promessa desde o Velho Testamento de um Redentor que não salvaria somente Israel, mas também as nações. O próprio Isaías 45, versículo 22 diz: olhai para mim todos os termos da terra, né? Em alguma outra tradução diz: olhai para mim todas as nações da terra, porque eu sou Deus. Então Deus chama todas as nações para si. É interessante que ainda que Israel não conseguiu evangelizar o mundo da sua época, não conseguiu levar adiante o evangelho e abriu um precedente para que surgisse uma igreja, até mesmo de cultura mais voltada para grego e romanos do que do próprio judaísmo, ainda que nasceu primeiro judaico-cristã, mas mesmo assim, lá no milênio, essa nação ela vai ser a pregadora do evangelho lá no milênio. As nações andarão na luz de Israel. Isaías 45, versículo 22, confirma esta palavra, que eles ainda serão luz para as nações. Por enquanto, se você voltar um pouquinho na escatologia, eles estão meio que parados no relógio de Deus, porque entrou a igreja fazendo esse trabalho, né, que Israel não fez. E todo aquele que era judeu, que aceitou a Cristo, passa para a igreja e não usa mais o título de nação judaica, né? A viúva de Serepta e o profeta Elias. Nós temos aqui um episódio onde o profeta Elias, num período em que o rei Acabe estava na idolatria, né? Então Deus mandou uma seca lá para Israel, né? E aí mandou que Elias fosse para essa terra de Serepta, uma região da Síria, né? Conhecida também como Sidom, né? Jesus pregou para a mulher sírio-fenícia, né? Então era aquela região ali mais voltada para a Síria, né? Serepta pertencia à Fenícia, aquela região ali toda ali da Síria, né? Aonde começou o Império Assírio. Nesse episódio vemos Deus cuidando do profeta e ao mesmo tempo da viúva que não era da terra de Israel. A terra que essa mulher habitava era uma antiga cidade da Fenícia, um povo que originou-se das nações beduínos e deram origem aos amorreus do norte da Síria e aos cananeus em geral, aos amorreus. Então toda aquela região de Canaã é oriunda deste povo da Fenícia. Então eles deram origem ao reino assírio, futuramente o reino babilônico. E essa nação, olha para você ver, mesmo passando dificuldade em Israel, essa nação, Deus estava cuidando de uma viúva. Por que Deus não preparou que Elias fosse uma viúva de Israel?
uma viúva de Judá. Não, mandou que ele fosse uma viúva de Serepta, uma terra fenícia fora dos termos de Israel. Então a gente vê aí que Deus não é exclusivo da nação judaica. Deus não é exclusivo dos profetas do Velho Testamento. Deus não é exclusivo de ninguém, inclusive nem da igreja. Né? A igreja às vezes prega como se Deus fosse exclusivo dele. Não, na verdade Deus na sua essência, ele veio para salvar todo mundo. É fato que a igreja foi instituída para receber essas pessoas. Mas quando eu falo igreja, não estou falando de igreja do Deus vivo, falo igreja de instituição, falo de organização. Existem igrejas que acham que Deus é só deles, né? Assim como Israel, acha que Deus só está lá. Né? A própria igreja medieval, né, pregou por muitos anos que não havia salvação fora da igreja. Então, para ser salvo, teria que ser dentro dos padrões do catolicismo, seguindo os cerimoniais do catolicismo, né, seguindo as ordens dos padres, dos papas. Né? Então, a igreja, por muito tempo, monopolizou o cristianismo, mas o cristianismo era para levar para as nações. Né? E muitas vezes ficava ali fazendo totalmente ao contrário, assim como Israel fez no tempo em que ele existiu como nação profética, né? Então é importante nós entendermos aí como é que Deus trabalha. Um outro caso muito conhecido, nem muito pregado inclusive, é o caso do profeta Jonas, né? Quem não conhece a história do profeta que foi engolido por um grande peixe, né? Existem alguns teólogos liberais que tentam negar a veracidade deste fato. Porém, nós cremos pela fé porque nós sabemos que foi Deus, o poderoso que pode fazer todas as coisas. Alguém diz, é impossível um homem ficar 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe e sobreviver. Mas Deus trabalha com impossíveis. É a mesma coisa eu disser que é impossível Deus abrir o Mar Vermelho, Deus abrir o Rio Jordão, é impossível Deus curar paralítico, Deus curar cego, né? Eu estarei colocando Deus, limitando ele a qualquer outro Deus. Mas lembre-se de uma coisa, quando se trata de Deus, tudo é possível, inclusive ficar 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe. Então a teologia que tenta negar isso, na verdade, é uma teologia racional, mas sem a fé. Né? E a teologia sem a fé, ela não tem valor nenhum, ela só mata a espiritualidade. Jonas é um caso inusitado de missões transculturais. Normalmente os profetas eram enviados à casa de Israel, mas aqui Deus mandando o profeta para fora dos termos de Israel, inclusive para uma nação considerada inimiga de Israel. Jonas, inclusive, não entendia o propósito de Deus como uma nação tão pecadora como Nínive. Olha, 2 pontos importantes que precisamos observar aqui. A primeira coisa é que Deus envia o Jonas para pregar para Israel, para Nínive, uma cidade assíria, a capital da Nínive na época era a cidade da Síria. É importante lembrar que o profeta Naum também profetizou para essa cidade, né? Ele não pregou como Jonas, mas ele também trouxe a profecia por eles ter se convertido no período de Jonas, mas depois eles voltaram às suas práticas e o profeta Naum também repreende essa nação. O profeta Naum também é um profeta que escreveu a sua profecia voltada para os ninivitas, né? Então a gente observa aí que é a primeira vez que nós vemos na Bíblia Deus enviando um profeta para profetizar para uma nação estrangeira, né? E inclusive taxada como inimiga, por quê? Porque alguns acreditam que essa nação, ainda que ainda não era um império assírio, né? Entende-se talvez que esse fato aconteceu lá pelo período do reinado de Jeroboão. Então não se dá para dizer que ainda era um império totalmente fortificado. Estava começando a despontar como império e depois, futuramente, essa mesma nação veio a conquistar o reino de Israel, lá pelo ano 722. E depois Babilônia conquista essa nação e lá no ano 586, o Império Babilônico, que é nascido do Império Assírio, também conquista Judá e leva para o cativeiro. Então nós vemos aqui que era uma nação totalmente fora dos termos de Israel, mas Deus enviou, porque Deus tinha intenção, mesmo trabalhando com Israel no período que estava em idolatria, Deus estava olhando para outras nações também. E é interessante que muita gente tem essa mentalidade do profeta Jonas, né? Quando a pessoa é muito pecador, quando a pessoa faz coisas horrendas, as pessoas acham que ele tem que morrer. Tem gente que acha que ele não merece salvação, tem gente que acha que ele não merece perdão, tem crente que pensa assim, tem crente que quando vê o cara cometer pecados, crimes hediondos, né? Eu vou dar um exemplo aqui muito, muito comum, o estuprador, por exemplo, de criança, pedófilo, né? Muitos crentes acham que essas pessoas têm que morrer, né? Porque é muito cruel o que eles fazem, e nós sabemos que é cruel, né? É repugnante, mas a graça de Deus alcança essas pessoas também. Então a gente tem que orar para que Deus as mude, as transforme e não as mate, né? Mas tem crente que acha que tem que morrer, porque essa é a ideia da maioria do mundo, só que a igreja pensa diferente, né? O ladrão da cruz não era um ladrão bom. Ele deve ter estragado a vida de muita gente, matado muito pai de família, mas Jesus o salvou. Então Jesus veio para salvar aos piores pecadores da humanidade.
Então é importante ter essa mentalidade missionária, de uma pessoa lá, se aquela pessoa é tão cruel que ninguém a perdoa, Jesus está disposto a perdoar a partir do arrependimento, né? Então é importante ter esse coração amoroso. Nós falamos numa lição anterior que a base da missão é o amor pelas almas. E quando se fala alma, não fala de almas boas, fala de almas perdidas, almas que estão no pecado, almas que estão na idolatria. Nós temos um movimento aí LGBT, né? Muitos crentes ficam aí, ao invés de orar para esse pessoal para salvá-los, para Deus libertá-los, nós não concordamos com a prática, mas são pessoas que precisam de Deus, são pessoas que são criaturas de Deus, são almas que precisam da salvação. Então a igreja precisa orar para que Deus transforme estas vidas, liberte-as daquela prisão sexual, né? E não ficar condenando, falando que mandando eles para o inferno. A igreja não tem esse poder. Quem tem poder de mandar para o inferno é aquele que não manda, se a pessoa estiver no caminho dele, que é Jesus, né? Jesus, na verdade, a intenção dele é levar para o céu. Então, a gente vê muitos pecados que a igreja é repugnante para a igreja. Mas nós, como igreja, precisamos ter amor missionário. Olha para aquelas práticas homossexuais, né? Não concordamos com a prática, mas amamos aquelas pessoas, amamos aquelas vidas, e elas precisam do amor de Deus, e aí precisa do amor da igreja, né? A prática nós condenamos, mas as pessoas não. Por quê? Porque nós seguimos os princípios da palavra de Deus. Ah, mas eles batem contra a Bíblia, eles condenam a Bíblia, eles criticam a Bíblia. Quantos de nós, antes de ser crente, não fizemos a mesma coisa? Talvez em outra época, em outra área, em outra situação, mas quantos de nós também não fomos blasfemos? O próprio apóstolo Paulo, ele fala que ele foi blasfemo, matou muito crente, arrastou pelas casas, né? Tinha orgulho de perseguir a igreja, depois se transformou no maior missionário, a ponto da igreja de Jerusalém ter medo dele, de tão cruel que ele era, né? Talvez se fosse Jonas para pregar para Paulo, ele teria a mesma atitude que ele teve com Nínive. Não, tem que matar esse cara é um tropeço na nossa vida, esse cara é um demônio, esse cara não pode estar no meio da igreja. Não, mas aquele homem foi o homem mais usado por Deus naquela época. Então o amor precisa estar acima de todas as coisas. Ressaltando, porém, o amor de Deus não anula a sua justiça. O amor de Deus não anula a punição pelo pecado. Se a pessoa não quer receber o amor de Deus, automaticamente receberá a punição. O amor de Deus não anula a ira de Deus. Então, aquele que comete pecado está sobre ele a ira de Deus. João 3,36. João 3,16. Deus amou o mundo. João 3,36. Aquele que não seguiu o Filho, a ira de Deus está sobre ele. João 8,44. Quem pratica pecado é filho do diabo. Então, cuidado, né? Quem pratica mentira, né? Melhor dizendo. Então, nós temos aqui, né? Vou voltar um pouquinho para nós pegar o ponto aqui. Então, nós temos aqui, Deus, desde a queda, estabeleceu sua aliança com os homens com o intuito de salvá-los. Temos 7 conhecidas também como dispensações, onde Deus trata com o homem através das alianças, né? É lógico que não vamos entrar aqui em cada detalhe, porque são estudos paralelos, né? Só para você entender um pouco como é que Deus vem trabalhando com o homem desde a queda. Nós temos primeiro lá a primeira aliança que Deus fez lá no Éden, né, chamada aliança edêmica. É aquele momento em que Deus coloca o homem na terra e faz a aliança de ele ser feliz, de viver no paraíso, né? Aí é a primeira aliança que Deus faz, conversa com o homem. Então ali a aliança fala de casamento, fala de algo, de união, né? Aí o homem falha na primeira, Deus estabelece a segunda, que vem com a queda, né? A chama aliança adâmica, quando Deus promete resgatar o homem do pecado através da queda de Adão. Depois nós temos aí entra a corrupção geral, né? Nós temos lá o capítulo 6, onde Deus começa então a procurar fiéis na terra, e achar uma família, a família de Noé. Depois do dilúvio, Deus estabelece uma nova aliança com Noé. Nós chamamos de aliança noélica, ou dispensações, né, da maneira que você quiser achar melhor. Depois de Noé, né, a terra continua se corrompendo. Deus vai, chama Abraão e estabelece a aliança abraâmica, ou a dispensação patriarcal, como alguns costumam chamar. A partir de Abraão, Deus começa a trabalhar com a dispensação patriarcal, né? Então Deus dá para ele uma promessa de ser uma grande nação, de ser abençoado, de ser bendito, né? Depois, né, nós temos a aliança mosaica. A aliança mosaica é quando Deus, depois de ele fazer aliança com Abraão, o povo de Israel, eles vão para o Egito, né? Depois da história de Jacó e José do Egito, aquela história lá no final do capítulo de Gênesis, eles vão para o Egito e eles ficam 430 anos. Lá no Egito, Deus os chama e
levanta Moisés como o libertador e estabelece uma aliança chamada aliança mosaica, ou aliança da lei, né? Depois nós temos a aliança palestínica. O que é a aliança palestínica? É a promessa de, se eles permanecerem fiéis, Deus daria para eles a terra de Canaã, a terra de Israel. Hoje nós temos uma briga, inclusive está acontecendo agora no momento, lá em Israel, a batalha entre Israel e o pessoal da Palestina, os palestinos, né? Por causa de briga territorial, mas a promessa da terra da Palestina foi dada para Israel, então chama aliança ou dispensação palestínica. E por fim, por último, a nova aliança, que é a aliança da graça, né? A aliança da graça que Jesus trouxe para resgatar o homem. Aí nós poderíamos entrar em outras dispensações, né? Porque algumas aqui nós estamos falando de aliança, mas se fosse dispensação, mudaria um pouco os termos aqui, porque nós teremos a dispensação da igreja, dispensação do milênio, né? Então, são 7 alianças que Deus estabeleceu com o homem. Aliança incondicional e condicional. Olha que interessante essa outra observação aqui. No sentido condicional, Deus, por iniciativa própria, decidiu salvar o homem por graça. A salvação foi algo decidido pelo próprio Deus, sem interferência humana. Esse é o primeiro ponto da salvação. Não foi eu que busquei a Deus, foi Deus que me buscou. Não foi eu que escolhi a Deus, Deus me escolheu. Então foi iniciativa própria de Deus resgatar o homem, né? Então, essa é a incondicional. Deus não exigiu condição alguma para fazer esse processo. Simplesmente ele decidiu salvar o homem e ali entrega Jesus na cruz do Calvário. Até aí ele não exigiu condição alguma. Nós estudamos na lição anterior sobre a monergia e sinergia, né? No caso aqui é a monergia, que muitas vezes o predestinado, né, predestinação, defende só essa parte. Por outro lado, uma segunda proposta, Deus estabeleceu condições para que o homem alcançasse essa graça, que é, no caso, entrar pela porta que ele abriu, porém deixando essa escolha para o homem. Então, nós aqui trabalhamos aqui, poderíamos dizer que a primeira é uma predestinação, a segunda é um livre-arbítrio, né? Se eu fosse pegar por esse viés aí. Mas aqui, a aliança de Deus ela é condicional e incondicional. Incondicional porque não houve condição para Jesus morrer na cruz. Jesus simplesmente decidiu morrer para salvar o homem. E qual é a condição? A condição é aceitar esse sacrifício, é seguir esse sacrifício. Não adianta ele ter morrido na cruz, mas a pessoa não aceitar. Então, isso que está dizendo aqui. Com Israel foi a mesma coisa. Deus fez aliança incondicional com Israel. Eu vou colocar vocês numa terra que mana leite e mel, mas depois vê as condições. Mas se lá na terra vocês se desviarem, procurar outros deuses, seguir, fazer o que as nações fazem, eu os mandarei para longe da terra e enviarei atrás de vocês bestas, feras, espada e fome. Então, assim, nós temos uma aliança incondicional, te darei a terra. A condicional, fique fiel, senão você perde ela. E na graça a mesma coisa. O reino de Deus é tomado pela graça de Deus. A misericórdia de Deus nos alcançou. Mas existe uma condição para entrar lá, né? Eu gosto de dizer que a graça é como se fosse uma grande porta. A porta está aberta, mas você precisa entrar. Então, entrar é com você, né? Entrar é conosco. A graça, a porta está aberta, mas entrar é conosco. E Jesus falou assim, olha, o reino de Deus já está entre vós. Basta o homem pregar força para entrar nele. Então, é uma necessidade, né? Jesus falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se alguém entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem. Se, então existe uma condição, se entrar. Se não entrar, não achará nada disso. Então, isso é livre-arbítrio, né? Aí você fala assim, Marcelo, mas eu creio na predestinação. Não estou discutindo o assunto, estamos trabalhando como que a gente entende isso aqui, né? Eu sou arminiano, eu creio mais, volto um pouco mais para o lado do livre-arbítrio, né? Lógico, eu vejo essa dificuldade nos dois temas, mas não é o mérito aqui, não é o assunto aqui. Só para os irmãos entender o que é uma aliança condicional e uma incondicional, né? Na incondicional, o cumprimento do que foi acordado depende unicamente daquele que faz a aliança. O que foi prometido é concedido soberanamente ao receptor da aliança com base na autoridade e na integridade daquele que a faz a aliança. A parte do mérito ou resposta do receptor. Então, na incondicional é assim que acontece. Aquele que faz a aliança, né? Ela é incondicional, ou seja, ela não depende do receptor. Então, não depende de mim algo para que ela tenha validade. É isso que está dizendo aqui, ó. Ela é feita concedida soberanamente ao receptor da aliança com base na autoridade e na integridade. Então Deus pode fazer isso, na sua autoridade ele pode fazer essa aliança com o homem, só que nessa aliança não existe, na incondicional, não há mérito, não há, não precisa ter resposta do receptor. Por isso que fala, Deus amou o mundo de tal maneira,
né, o mundo todo, mas aqueles que aceitarem que vão para o céu. Então isso é incondicional, então Deus pode fazer isso. Agora, na condicional, o cumprimento depende do receptor da aliança, não do outorgador da aliança. Algumas obrigações ou condições dependem de cumprimento de obrigações por parte do receptor da aliança. Então, aquilo que nós falamos. Então, o camarada aceitou Jesus. Ele recebeu a aliança incondicional, porque não há mérito nenhum nisso. Né? Então, ele aceitou a Cristo, que a porta estava aberta, abriu para ele a porta, ele entrou pela porta. Isso aí não há mérito algum, isso é de Deus, é a soberania de Deus. Porém, na condicional, para você entrar nessa porta, a Bíblia diz, né, que você tem que se purificar, tem que seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, existe condição para você entrar lá. Seguir a paz com toda, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas a graça é para todos, mas a salvação é para aqueles que buscam. A graça é para todos, mas a salvação é para aqueles que entram pela porta. É bom entendermos isso. Não vamos pensar que se a graça é para todos, Deus vai salvar todo mundo. Né? Não, vai salvar aqueles que recebem a sua salvação, aqueles que entram pela porta. Então, a aliança condicional é nesse sentido. Não está dizendo que você tem uma condição para ser salvo, uma condição para entrar no reino, porque a salvação ela é garantida através da autoridade de Deus. Mas ele fala, mas tem que entrar por ele, se não entrar não adianta, né? Vamos aqui então à nossa conclusão. Vimos nesta lição o quanto Deus se preocupa em levar a sua palavra ao mundo para salvá-lo desde o Velho Testamento, baseado em episódios que retratam o amor de Deus pelas nações estrangeiras. Vimos que Deus estabeleceu suas alianças com o homem desde Gênesis 3,15, a primeira promessa da redenção após a queda do homem. Então a gente vê aí mais uma lição, onde a gente aprendeu, né, sobre o amor de Deus incondicionalmente. O amor de Deus lá no Velho Testamento. O amor de Deus, eu gosto muito de dizer que às vezes quando vai estudar os dois temas, graça e lei, né, a gente vê o rigor da lei, né, e a graça de Deus. Mas existem graça de Deus no Velho Testamento, existe graça de Deus na lei. Na verdade, a lei nunca anulou a graça de Deus. Ainda que na lei existem situações em que a pessoa era apedrejada, era morta pelo pecado, a lei nunca anulou a graça de Deus. Muito pelo contrário, ela sempre endossou essa graça. Nós temos exemplo aqui dos ninivitas, né? Deus manda Jonas pregar para os ninivitas, pela lei eram idólatras, deveriam ser apedrejados. Estava na lei de Israel quem praticasse idolatria. Com certeza praticava adultério, né? O próprio Israel, quando se desviou no período do rei Ezequias, criou casos de prostituições, né? Então, é importante, mas a graça de Deus sempre foi maior, mais forte, mais poderosa do que as suas punições pela lei. Então, observa que lá no Velho Testamento, Deus preservou a nação, inclusive o próprio judeu, eles mesmo cometendo idolatria, leia o livro de Juízes para você ver. No livro de Juízes, a graça de Deus é muito, muito clara. Ali eles caíam na idolatria, Deus entregava na mão dos inimigos, mas eles clamavam a Deus, Deus arrependia, né? A sua misericórdia era muito mais forte do que a sua punição, ele levantava um novo juiz. Então, Deus sempre vai estar com a sua graça aberta, a porta aberta para aqueles que o buscam, para aqueles que buscam a tua palavra. Então, se você entende isso para você, que Deus está sempre disposto a te perdoar, seja qual for o pecado que você cometer, com exceção da blasfêmia contra o Espírito Santo, né, que Jesus falou que isso não tem perdão, mas tirando isso aí, qualquer pecado que você venha cometer, se você acha que Deus tem condição de te perdoar, ele tem condição de perdoar lá fora. Ele tem condição de perdoar aquelas pessoas que estão entregues à idolatria em outros países, em outras culturas, né, entrega ao pecado. Então, se ele tem condição de perdoar você, ele tem condição de perdoar aqui, ele perdoa muito mais lá também. Então é bom nós termos isso em mente, porque missões transcultural, a base dela é o amor de Deus. A base dela é a graça de Deus. E essa graça, esse amor pode ser tanto condicional como incondicional, como falamos aqui daqui agora mesmo. Mas é importante que o amor de Deus, ele cobre uma multidão de pecados. A Bíblia diz isso. Então é importante nós entendermos. E não importa o tamanho do pecado, talvez para você seja repugnante, mas para Deus ele olha com misericórdia. Assim como nosso pecado para ele é repugnante. Imagina, se Deus nos tratasse da maneira que nós queremos tratar certas pessoas, muitos de nós não estaríamos nem aqui. Não é mais que o Senhor possa continuar abençoando, nos despertando para esse trabalho tão importante, que é pregar a palavra de Deus, não só no local, mas também enviando missionários, ou indo, né, para aqueles que têm um chamado, porque nós já falamos sobre isso, não é qualquer um, não é por status, mas é por chamado, né, para ir pregar em nações estrangeiras e ir lá com amor, e muitas vezes até dar a vida por aquelas pessoas lá. Né? Esta é a missão da igreja. A igreja que não faz isso, ela não é igreja, é só uma instituição como qualquer outra, porque a verdadeira igreja precisa pregar
missões transculturais também. No mais, quero agradecer a todos vocês que ficaram até o final do vídeo. Muito obrigado. Pedir a você mais uma vez, se você gostou, né, desse vídeo, você pode estar compartilhando com seus amigos. Se você não é inscrito, também possa estar se inscrevendo, porque a cada inscrito para nós é uma alegria, né, uma satisfação e também ajuda para o canal ser mais divulgado, né? Dê o seu likezinho, né? Ativa o sininho para receber as notificações. Essas lições nossas são sequência, né? São 13 lições a cada trimestre, né? Temos a de jovem, você pode estar indo lá na de jovem também e dando uma olhada lá, entendeu? E no mais, quero agradecer a todos vocês que ficou até o final. Fiquem todos com Deus e até a próxima lição, se Deus quiser.